Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Nilza, estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Você está em sua casa, então vamos relembrar um pouquinho daqueles cuidados que ainda são necessários, não é mesmo? A higiene das mãos é um cuidado que precisamos continuar mantendo, com pandemia, sem pandemia, mas principalmente na pandemia. O uso da máscara e o distanciamento social. Não podemos nos esquecer desses detalhes, ok? Na nossa última aula de matemática, nós iniciamos medidas de capacidade. Se recordam disso? Começamos uma conversa a respeito do litro, que é a unidade de medida padrão, quando nos referimos à capacidade de um recipiente, de um frasco. E também iniciamos a nossa conversa a respeito de um submúltiplo do litro, que é o mililitro. Vamos relembrar algumas questões? Falamos do litro, que tem o símbolo a letra L, e do mililitro, que tem como símbolo as letras ML. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa a respeito de medidas de capacidade. Um tempinho para que você organize aí o seu material. Prontinho, pessoal? Vamos iniciar, então? Bom, só relembrando nossa última aula. 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. O símbolo do litro e do mililitro, acabei de comentar com vocês. Mas, litro, representamos o símbolo pela letra L e o mililitro pelas letras ML. Se vamos trabalhar mais uma vez a respeito de medidas de capacidade, vamos o tempo todo estar interpretando. Em alguns momentos trabalhando com o litro, e em outros momentos trabalhando com o submúltiplo do litro, que é o mililitro. Essas transformações fazem muita parte do nosso dia a dia. Vamos para uma situação da aula de hoje? Com 3 latinhas de 350 mililitros, nós obtemos mais ou menos do que 1 litro. O que você me diz, estudante? Com 3 latinhas de 350 mililitros, vamos obter uma capacidade a mais do que 1 litro ou uma capacidade menor do que 1 litro? O que você acha? Você já tem essa resposta aí? Será que vivenciamos essa situação em nosso dia a dia? Olhem só. Trouxe a imagem da latinha para ajudar nesse pensamento matemático. Cada latinha corresponde a 350 mililitros. 3 latinhas de 350 mililitros. Olhem só, estou representando a você 3 latinhas. Qual é a quantidade que obtemos com 3 latinhas de 350 mililitros? Vou dar um tempo para que você organize essas ideias aí e faça esse registro em seu caderno. Quanto irá dar 3 latinhas de 350 mililitros? Mais do que 1 litro? Menos do que 1 litro?
Se der mais do que 1 litro, então vai sobrar mililitros. Quanto sobra? Se for menos do que 1 litro, irá faltar. Quanto estará faltando? Vou dar um tempo para que você já comece a aula de matemática se movimentando e agitando esse pensamento aí. Ok, pessoal? Prontinho, pessoal? Pensando que talvez você tenha sentido a necessidade de estar resolvendo essa operação em seu caderno, vou corrigir com este pensamento matemático. Vamos lá? Bom, com 3 latinhas de 350 mililitros, obtemos mais ou menos do que 1 litro. Então, vamos pensar? Representando a quantidade de uma latinha. Uma lata
corresponde a 350 mililitros. Só lembrando que este 0 está na ordem da unidade, o 5 na ordem da dezena e o 3 está na ordem da centena. Muito bem. Uma latinha, 350 mililitros. Mais, então vamos representar aqui com o sinal de mais, que representa a operação de adição, mais 350. Você fez esse cálculo mental, estudante? Ou você organizou essa operação em seu caderno? Das duas maneiras, você vai encontrar o resultado. Vamos lá? Na ordem da unidade, nós temos apenas o 0. Então, vamos apenas repetir aqui. Na ordem da dezena, nós temos 5 mais 5. Eu tenho 5 mais 5. 5 mais 5, 10. Acontece que eu só posso representar um algoritmo aqui em minha coluna. Então, eu vou representar apenas o último algoritmo. Este 1 do 10, ele vai para a coluna que ainda será somada. Ok? Agora, nós temos 1 mais o 3 é 4. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 4 mais 3 dá um total de 7. Então, 2 latinhas de 350 mililitros correspondem a um total de 700 mililitros. Mas nós temos ainda mais uma latinha para somarmos a esse total. Vamos lá? 700 mais o 350, que é a capacidade da latinha que representei aqui na tela. Vamos lá? Novamente, na ordem da unidade, eu tenho apenas o 0. Na ordem da dezena, eu tenho 0 mais 5. 0 mais 5 dá um total de 5. E na ordem da centena, eu tenho 7 mais 3. 7 mais 3 dá um total de 10. Apenas coloco o último algoritmo aqui. Este 1 vai para a próxima coluna, que eu nem representei, pois é a coluna da unidade de milhar. Mas eu não tenho com quem somar este 1, então eu apenas vou repetir ele aqui. 3 latinhas de 350 mililitros dá um total de 1.050 mililitros. Isto é mais do que 1 litro, pois lembrem que na observação da tela anterior estava nos recordando, pois já conversamos na aula anterior, que 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Aqui eu tenho um valor acima de 1 litro, pois eu tenho um total de 1.050 mililitros. Então, irá sobrar. Quanto irá sobrar? Quando preciso calcular quanto sobra, qual a operação eu realizo? Eu realizo uma operação de subtração. Vamos também resolver ela juntos? Muito bem. 1.050, que é o total de nossas 3 latinhas, menos a quantidade que corresponde a 1 litro, que é 1.000. Imagino que você, estudante, não sentiu essa necessidade de estar resolvendo essa operação em seu caderno.
Mas, de qualquer forma, se ainda apresenta alguma dúvida na subtração, estaremos resolvendo isso em nossas aulas. 0 menos 0, 0. 5 menos o 0, 5. Na ordem da centena, apenas o 0. E na ordem da unidade de milhar, deixa eu representar aqui, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Na ordem da unidade de milhar, 1 menos 1, 0. Então, irá sobrar 50 mililitros. Tudo certo aí em seu caderno? Se você armou essa operação, você chegou também a este resultado? Vou lhe dar um minutinho para que você possa fazer essa conferência. Prontinho, pessoal? Então, lá em seu caderno, se você realizou os cálculos, imagino que não tenha ficado muito diferente disso, que você tenha encontrado o mesmo resultado que apresentei e a resposta é de que obtemos mais de 1 litro e que sobra 50 mililitros. Vamos continuar agora? Trago uma nova situação para nós discutirmos em nossa aula de matemática. Informações encontradas em receitas. Imagino que vocês já se depararam em muitos momentos em receitas. A representação desta quantidade dos ingredientes apresentados no formato destes algarismos aqui. Eles se chamam números fracionários. Já viram isso em alguma receita? Nós vamos conversar bastante na aula de hoje a respeito das frações, que são os números fracionários. Olhem só, quando nós pensamos em uma fração, nós temos sempre a indicação de 2 algarismos. Nós temos um algarismo que representamos acima deste traço, já converso com vocês a respeito dele, e um algarismo que aparece abaixo deste traço. Olhem só, estudante. Vou pegar o exemplo da primeira fração. 1/2. Sabe o que isso quer dizer? Que eu pego um inteiro, divido este inteiro em 2 partes iguais e vou trabalhar, vou pegar, vou pintar, depende da situação que eu estou me referindo, apenas uma parte. Este número fracionário, eu leio ele 1/2. E este traço aqui que eu comentei com vocês, na verdade, ele indica uma operação. Ele representa a divisão. O
número de cima, ele tem um nome específico, numerador. E o algoritmo de baixo também tem um nome específico, denominador. O número de baixo indica em quantas partes eu vou repartir o meu inteiro. O número de cima indica quantas partes eu vou tomar, eu vou usar, eu vou comer. Tá? Partes em que eu reparto e partes em que eu pego. Então, vamos pensar em uma receita. A Dona Maria, em sua receita, dizia que ela deveria apenas utilizar meio copo de óleo. Meio copo de óleo quer dizer que Dona Maria vai pegar um copo e este copo nós chamamos de inteiro. Imagina-se que, porque ninguém vai repartir o copo, não é mesmo? Então, nós trabalhamos muito com a nossa imaginação quando estamos representando a fração. Você divide esta quantidade em duas partes e Dona Maria irá colocar de óleo dentro desse recipiente em apenas uma parte. Utilizar apenas uma parte de um inteiro que está dividido em duas partes é o mesmo que eu indicar um meio. Algumas pessoas usam apenas a expressão meio. Meio quer dizer metade de um inteiro. Já sei que você já se acostumou a observar esse tipo de número em uma receita. Mas vamos lá. Trago aqui 4 frações. A primeira fração corresponde a 1 meio. Na segunda fração, 1 quarto. Observem que é uma situação diferente. 1 quarto quer dizer que eu vou pegar o meu inteiro. Vamos pensar novamente naquele copo de óleo da Dona Maria. Esse copo, ela vai dividir ele em 4 partes, mas ela irá colocar o óleo apenas em uma parte. Então, o algarismo de baixo indica em quantas partes ela está dividindo este inteiro. A parte de cima, que se chama numerador, indica quantas partes ela irá usar ou ela irá colocar de produto dentro desse recipiente, ok? Então, eu leio 1 quarto. E aqui, como é mesmo que eu leio, estudante? Nesta primeira fração? 1 meio. No terceiro exemplo, eu tenho a fração 2 quartos. A fração 2 quartos, vamos pensar de novo neste copo de óleo da Dona Maria. Um copo dividido, repartido em 4 partes, aonde ela irá colocar em 2 partes. Dividir em 4 partes e colocar um produto dentro de 2 partes. Eu leio essa fração como 2 quartos. E na última fração, eu tenho 3 quartos. Então, imagine este mesmo copo dividido em 4 partes e Dona Maria irá colocar o óleo em 3 dessas partes. Viu como é simples nós pensarmos nessa questão do número fracionário? Mas agora vamos relacionar este número fracionário com a nossa medida de capacidade. Observem que o exemplo, ele fala em fração de 1 litro. Então ele está dizendo 1 meio ou meio litro. Meio litro é metade de 1 litro. Quanto é mesmo 1 litro? 1 litro corresponde a quantos mililitros? 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Vamos pensar neste 1.000 como uma unidade de
milhar. Em uma unidade de milhar, eu tenho 1.000 unidades. Eu tenho 1.000 unidades aqui. 1/2 é eu pegar esta unidade de milhar e repartir em duas partes. Se eu repartir esta uma unidade de milhar em duas partes, quanto eu terei em cada uma dessas duas partes? Uma unidade de milhar corresponde a 10 centenas. 10 centenas corresponde a um total de 1.000. Aqui eu tenho uma unidade de milhar. E tenho 10 centenas. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto é a metade de 10 centenas? A metade de 10 é 5. Então, eu tenho aqui 5 centenas. 5 centenas correspondem a um total de 500. Então, quando eu me refiro a 1/2 de 1 litro ou meio litro, também corresponde a 500 mililitros. Viu como é fácil fazermos essa relação? Meio litro corresponde a 500 mililitros. Tudo bem até aí, estudante? Vamos continuar? Bom, e quando nós pensamos na segunda fração, 1/4? Vamos pensar no copo lá da Dona Maria? Vou trazer aqui 4 copos. Veja, vou pegar o meu 1 litro e vou reparti-lo em 4 partes iguais. Tenho 4 copos iguais. Mas 4 copos de quantos mililitros? Será que seriam 4 copos de 100 mililitros? Em cada copo eu coloco 100 mililitros e vai dar o meu total, juntando tudo em relação ao meu inteiro, que corresponde a 1.000 mililitros? Vamos pensar? 100 mais 100 dá 200. 200 mais 100, 300. 300 mais 100, 400. Então, não pode ser copos de 100 mililitros. Vamos pensar em uma capacidade maior? Que tal 200 mililitros? Vamos pensar em nosso copo com 200 mililitros. 200 mais 200 dá um total de 400 mililitros. 400 mililitros mais 200 mililitros dá um total de 600 mililitros. Mais um total de 200 mililitros dá um total de 800 mililitros. Novamente, eu não vou estar distribuindo adequadamente este meu 1 litro, que corresponde a 1.000 mililitros. Então, não podem ser copos de 200 mililitros. Vamos para uma terceira tentativa? E se fossem copos de 250 mililitros? Vamos fazer essa operação juntos? 250 do primeiro copo, mais 250 do segundo copo, mais 250 do terceiro copo
e mais 250 do quarto copo. Vamos calcular quanto irá dar essa quantidade de 250 em cada copo. Vou representar aqui a unidade, a dezena e a centena. Na ordem da unidade, nós temos apenas o zero. Então, vamos representar o zero aqui. Na ordem da dezena, são vários 5. Vamos somar isso juntos? 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Representamos apenas o último algoritmo. O 2, ele vai para a coluna que ainda será somada. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Vamos pensar que este 1, ele vem para a coluna que eu nem representei, que é da unidade de milhar. E este 1, vou repetir ele aqui. Então, quando nós pensamos na fração 1/4, eu estou falando de um inteiro que estarei repartindo em 4 partes iguais. Mas, se estou falando de 1.000 mililitros, cada uma dessas partes precisa representar ou compor uma capacidade de 250 mililitros, pois 250, 4 vezes, dá um total de 1.000 mililitros. Então, quando pensamos na fração 1/4, sua representação em mililitros é um total de 250 mililitros. Me acompanhou até aí, estudante? Vamos para a próxima fração? A próxima fração é 2/4. Vou continuar pensando neste copo, que cada copo representa 250 mililitros. Mas eu não vou trabalhar ou usar apenas uma parte, como nas duas primeiras frações. Nas duas primeiras frações, eu tinha o numerador 1. Nesta terceira fração, eu tenho o numerador 2. Isso quer dizer que eu vou trabalhar com duas partes deste meu inteiro que está repartido em 4. Se nós já sabemos que 1/4 de 1 litro corresponde a 250 mililitros, e sei que irei usar duas dessas partes, então eu vou trabalhar com o 250 mais o 250, pois cada uma dessas partes corresponde a este total em mililitros. Vamos lá? Unidade, dezena, centena. Na ordem da unidade, nós temos apenas o zero. Na ordem da dezena, nós temos 5 mais 5, que dá um total de 10. Representamos o último algoritmo e indicamos o 1 aqui na ordem da centena. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, quando me refiro à fração 2/4, estou representando uma quantidade de 500 mililitros. E observem que a fração 2/4 e a fração 1/2,
elas obtêm o mesmo resultado, pois as duas frações estão se referindo à metade. Na fração 1/2, eu tenho um inteiro dividido em duas partes, aonde eu utilizo uma parte. Uma parte corresponde à metade de 2, que convertendo isso em medida de capacidade, em litro, dá um total de 500 mililitros. Quando trabalhamos com a fração 2/4, eu estou pensando em um inteiro que foi repartido em 4 partes. E dessas 4 partes, eu estarei utilizando 2. 2 também corresponde à metade de 4. Então, nas duas frações, eu estou trabalhando com a metade do meu total. Por isso que o meu resultado, tanto para 1/2 quanto para 2/4, eles são iguais. Olha que interessante, não é mesmo? E vamos para a última fração, que corresponde a 3/4 de 1 litro. Isto quer dizer que este inteiro, que foi repartido em 4 partes iguais, será utilizado 3 partes, ou seja, a capacidade de 3 copos. Já fizemos esse cálculo, mas podemos fazer ele novamente. Aqui eu tenho a quantidade de um copo e de um segundo copo. Já tenho um total que corresponde a 500 mililitros. Agora vamos trabalhar com a quantidade de um terceiro copo, ou seja, de mais 250 mililitros. Aqui eu tenho o meu terceiro copo. 3/4 de 1 litro corresponde, então, a que capacidade total? Vamos lá? 0 mais 0 é 0. 0 mais o 5 é 5. 5 mais 2 dá um total de 7. Então, 3/4 de 1 litro corresponde a um total de 750 mililitros. Tudo bem, estudante? Conseguiu acompanhar toda essa conversão de fração, utilizando a nossa medida de capacidade? Espero que não tenha restado nenhuma dúvida aí, ok? Vamos continuar então? Trago agora uma receita para você responder as questões utilizando a fração, utilizando a nossa medida de capacidade. Vitamina de banana. Bom, para fazer a vitamina de banana, precisamos de meio litro de leite, de 2 bananas, 2 colheres de aveia e açúcar ou mel. Meio litro de leite, 2 bananas, 2 colheres de aveia e açúcar ou mel para adoçar esta vitamina. Agora pergunto a você: quantos mililitros de leite a pessoa irá usar para fazer a vitamina? Copie em seu caderno esta receita da vitamina e a questão da letra A. Pense e responda aí em seu caderno.
Prontinho, estudante? Vamos lá? Quantos mililitros de leite a pessoa irá usar para fazer a vitamina? Pensando que se refere a meio litro de leite, metade de 1 litro de leite, que corresponde a 1.000 mililitros, é um total de 500 mililitros. Acertaram isso? Vamos pensar mais uma questão juntos. E se na receita estivesse 1/4 de litro de leite? Então, vamos pensar, 1 litro de leite corresponde a 1.000 mililitros. 1/4 quer dizer que pegaremos 1.000 mililitros e vamos repartir em 4 partes iguais. Lembrem-se da questão do copo, que nós fizemos todo esse pensamento juntos. Um copo daquele exemplo de também 1.000 mililitros corresponde a que total? Você se recorda, estudante? 1/4 de 1.000 mililitros corresponde a um total de 250 mililitros. Veja que nós mudamos a receita. A nossa receita não é mais de meio litro de leite. É uma receita trabalhando com 1/4. Tudo bem? Mas, e se nós estivéssemos preparando uma receita não com meio litro de leite, mas com 3/4 de litro de leite? 3/4 de litro de leite. Lembram-se desse exemplo? 1/4, 250 mililitros. 2/4 é mais 250 mililitros, que dá um total de 500 mililitros. E 3/4 é mais uma capacidade de 250 mililitros, totalizando um total de 750 mililitros. Então, se fôssemos trabalhar com 3/4 no lugar de meio litro, nós teríamos um total de 750 mililitros. E aí, tudo bem, estudante? Conseguiu acompanhar todas essas conversões das frações? 1/2, 2/4, 3/4 e uma fração que não apresentei a vocês seria a fração 4/4. Se fosse 4/4, qual seria este total? 1 inteiro dividido em 4 partes, que eu iria utilizar todas as 4 partes. Todas as 4 partes deste meu inteiro corresponde a 1 litro, ou a 1.000 mililitros. Espero ter ajudado você nessas questões de conversão e que você não sinta mais dificuldades ao olhar para uma receita. Tudo bem? Se encerrou mais uma aula de matemática. Espero que você continue se cuidando e a gente se encontra na próxima aula. Até, pessoal!